Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria a gente poder louvar a Deus, é que bom a presença de Deus está neste lugar, e Ele está aqui para nos abençoar. Sei que você não vai sair, já está com o seu coração diferente da forma que você entrou, porque onde Deus está é lugar de bênção, é lugar da gente sentir em paz, alegre, porque o Senhor faz isso na nossa vida. Que Deus possa abençoar o seu coração, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 8 aí. Diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia. Vamos continuar no versículo 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de estar doente e de ter restabelecido. Eu disse em pleno vigor de meus dias: hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos dos dias para a noite, darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grol, assim eu chirreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima, ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperem em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: toma-se uma pasta de figos e ponha-se como um emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a sua saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, louvamos, exaltamos o teu nome, te somos gratos, porque nós temos a tua palavra, Senhor, que nos encoraja, Senhor, que nos dá uma visão como o Senhor age, o teu poder,
quão grande és tu, como nós cantamos, Senhor, tu és poderoso, e nós queremos, Senhor, neste momento, pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. Te peço, Senhor, que de uma maneira maravilhosa, o Senhor esteja falando a cada um de nós. Começa falando ao meu coração. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu preciso que o Senhor me dê inteligência. Eu sei que tudo isso vem do Senhor. Senhor, toda unção pertence ao Senhor. Ó Deus, portanto, me dá a graça para que eu possa transmitir a tua palavra. Eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno que possa interferir, trazendo distração, trazendo confusão nas mentes, ó Pai. E lhe peço, fala ao nosso coração. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. As coisas na nossa vida, elas acontecem de repente. De repente, os problemas aparecem, de repente, uma enfermidade vem. Às vezes a gente encontra com a pessoa, está tudo bem, está tudo maravilhoso, passa-se uma semana, a gente descobre uma enfermidade naquela pessoa, ou às vezes até na gente mesmo. E os problemas também, eles acontecem, de repente aparecem na nossa vida, e nós temos que estar preparados para enfrentar cada um dos nossos problemas. Aqui nós vemos um problema na vida de um rei Ezequias. Foi um bom rei. Entre os reis de Judá, ele foi muito elogiado. As pessoas surpreendiam com o seu reinado pelo o que ele fez como governo e pela sua vida com Deus. Ele tinha uma vida com Deus. Por isso Deus fez grandes coisas na vida de Ezequias, enquanto ele foi rei ali sobre Judá. E aqui nesse texto que acabamos de ler, na última mensagem nós até pregamos sobre a vida de Ezequias, sobre a vitória que ele teve sobre Senaqueribe, uma vitória maravilhosa, onde Deus agiu, e essa enfermidade que ele tem aqui, foi antes dele ter aquela vitória. Nós lemos aqui que depois disso, Deus livrou ele das mãos do rei da Síria. No versículo 6 nós vemos isso aqui de forma clara. Então, na ordem cronológica, o capítulo 38, na verdade, acontece antes do capítulo 37. E nós vemos que Deus, depois da sua cura, dá uma vitória assombrosa sobre o rei da Síria, que era um rei poderoso, que estava destruindo muitas nações, e Deus dá a vitória a Ezequias com um exército muito menor, e Deus faz grandes coisas na vida de Ezequias. Mas aqui nós vemos um homem, um bom rei, uma pessoa que vivia na presença de Deus. De repente aparece um grande problema. Isaías diz para o rei Ezequias: olha, você vai morrer dessa enfermidade. Pensa bem, essa notícia, parece uma notícia, quando a gente lê a palavra de Deus, uma notícia tão simples, mas pensa você no lugar de Ezequias. De repente alguém chega para você: olha, você está enfermo. Ele talvez tenha chamado Isaías para orar com ele, por causa de uma enfermidade. E de repente Isaías fala: olha, Deus falou para você colocar sua casa em ordem, porque você vai morrer dessa enfermidade. Penso o choque que foi na vida de Ezequias, eu penso o choque que seria na vida de qualquer um de nós, simples mortais, que recebemos uma notícia desse tamanho, né? Uma notícia que choca qualquer um de nós. Você vai morrer, prepara, coloca a sua casa em ordem, porque já foi. E o texto nos diz que Ezequias, quando ele recebeu essa notícia, ele colocou o seu rosto para a parede, dobrou os seus joelhos em oração, chorou muito na presença de Deus. E quando ele estava chorando, se você ler os textos paralelos a esse, né, que é 2 Reis, capítulo 20, e 2 Crônicas, capítulo 32, que completa todo o texto, né,
que nós acabamos de ler, você vai ver que quando ele está ali orando e chorando na presença de Deus, Deus fala com Isaías e manda Isaías voltar e falar com Ezequias: olha, você não vai morrer mais dessa enfermidade. Deus mandou dizer que você tem mais 15 anos de vida. Para quem ia morrer, ter 15 anos de vida é algo maravilhoso. Pensa bem, você recebeu a notícia, olha, você ia morrer, mas Deus falou que você tem mais 15 anos de vida. Então, algo extraordinário, um milagre que acontece na vida dele. E nós vemos aqui que ele, agradece a Deus por esse grande milagre, fica muito feliz. Mas Ezequias, quando nós vemos a vida de Ezequias, nós vemos algumas lições que nós precisamos aprender com Ezequias. Lições que ele nos ajuda, que são boas, que edificam a nossa vida. E algumas coisas também que nós precisamos aprender, que ele não estava tão bem. E uma coisa é certa: um dia, Deus vai ceifar a nossa vida. Às vezes Ele manda aviso, os avisos vão acontecendo, às vezes vem uma enfermidade, e essa enfermidade, realmente você sabe que é uma enfermidade muito grave, mas às vezes ela vem de repente na nossa vida, acontece um acidente e a nossa vida é ceifada. E nós temos que estar com a nossa vida pensando, sobre o dia da nossa morte. Claro que nós temos que pensar. Não temos que ficar deprimidos com isso. Pelo contrário, nós que somos cristãos, nós temos que estar sempre pensando que nós vamos morar num lugar maravilhoso, que a nossa pátria não é este lugar, a nossa pátria é os céus. Mas nós temos que refletir sobre algumas coisas. E a primeira lição que nós aprendemos com Ezequias, e que é uma lição preciosa, que é o poder da oração. O poder que existe na oração. Aqui no versículo 2, nós vemos de forma bem clara, diz o seguinte: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não ficou chorando na presença das pessoas, ele não ficou lamuriando na presença das pessoas, quando ele soube da sua enfermidade para a morte, ele não ficou clamando diante de Isaías, mas ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Quem é que tem poder? O Senhor tem poder. Só o Senhor pode trazer a cura. Só o Senhor pode dar a solução no problema que é insolúvel. Só o Senhor pode resolver qualquer situação na nossa vida, mesmo que ela pareça impossível aos nossos olhos de ser resolvida. E aqui o versículo 3 diz o seguinte, ele dizendo para o Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele se quebrantou na presença de Deus. Não foi uma oração qualquer, foi uma súplica. Ele suplicou diante de Deus. Ele falou: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu não quero padecer, não quero morrer. O texto que nós lemos depois, o cântico de Ezequias, que é a partir do versículo 9, ele dá uma demonstração do que foi a sua oração. Aqui é um resumo que nós lemos, quando ele fala, chorou muitíssimo, mas do versículo 9 em diante, que nós lemos, ele dá uma noção do que ele clamou diante de Deus. Ele pediu a Deus pela sua misericórdia, ele pediu a Deus que desse paz ao seu coração, ele pediu a Deus que fizesse alguma coisa na sua vida, ele queria continuar louvando a Deus nessa terra. Ele pede a Deus: Deus, os mortos não vão poder, eu não vou poder te louvar mais se eu morrer, porque a mentalidade ainda deles era pequena em relação ao céu. É claro que nós, ao morrer, nós vamos louvar ainda mais ao Senhor, porque estaremos face a face com o Senhor. Mas ele, naquele momento, ele demonstra que ele quer louvar a Deus, e ele acreditava
no poder que existia na oração, no milagre que Deus podia fazer na sua vida. Certamente, ele se lembrou de fatos acontecidos na sua vida, dos milagres que Deus já tinha feito na sua vida, os milagres que Deus tinha feito sobre Israel em situações dificílimas, impossíveis de serem resolvidas, e aquilo veio à sua memória. Por isso que nós precisamos ter experiências com Deus e estar lembrando do que Deus fez no passado nas nossas vidas, que as nossas orações um dia foram ouvidas, que nós clamamos diante de Deus e Ele ouviu a nossa oração, e nós temos que acreditar no poder da oração. O Salmo 34, 18 diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Se nós dobrarmos os nossos joelhos em oração, não importa a situação que seja, não importa, pode parecer impossível aos olhos dos homens, mas se nós acreditarmos, se nós quebrantarmos diante de Deus, se nós orarmos com intensidade de Deus, pensarmos que é Deus só que pode resolver a nossa situação, nós podemos ver o poder que existe na oração. Deus pode mudar qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa na nossa vida. Lá o texto nos diz no versículo 8 aqui, que Deus mudou a natureza por causa de Ezequias. No versículo 8 diz o seguinte: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então existia um relógio de sol, provavelmente era degraus, esse relógio, pelo que a história descreve. Então, à medida que o sol ia subindo, ele sabia que horas que era. Então, de repente, ele pede uma experiência com Deus, um sinal de Deus. Aí Deus fala com ele: você quer que o relógio adianta 10 graus ou retrocede 10 graus? Ele falou: não, adiantar é mais fácil. Eu quero que retrocede 10 graus. E Deus fez com que isso acontecesse. Durante o dia, o sol, ele olhando no degrau, estava no degrau 8, o sol, retrocedeu para o degrau 7. Pensa bem o que Deus faz quando uma pessoa crê no poder da oração. Ele muda a natureza por nossa causa. Interessante que isso parece uma historiazinha qualquer, mas os cientistas da NASA, estudando os dias dos anos, dos séculos, eles descobriram, isso é coisa da NASA, não é invenção nossa. Os cientistas, eles descobriram que faltava um dia, quando eles contabilizavam o tempo de todos os séculos. E eles começaram, e tinha um desses cientistas da NASA que era um cristão. E ele falou: olha, na palavra de Deus existe uma situação onde Deus faz com que o sol pare. Foi quando Josué orou e o sol parou. Na verdade, quem parou foi a terra, né? Mas Josué ora e o tempo parou, porque ele estava lutando contra os seus inimigos, e quando anoitecia era impossível de lutar contra os inimigos, e ele ora e ele consegue lutar com os seus inimigos. Só que na conta desse tempo de Josué faltava 40 minutos, e são exatamente esses 40 minutos onde o relógio de Acás retrocede, e eles chegam à conclusão que o dia que estava faltando, quer dizer, Deus para um dia inteiro por causa de 2 homens na palavra de Deus, por causa de Josué e por causa de Ezequias. Deus pode parar o sol por sua causa, Deus pode mudar a natureza para sua causa, Deus pode transformar aquilo que é impossível por sua causa e por minha causa. Quando nós quebrantamos na sua presença, quando nós dobramos os nossos joelhos, tamanho o poder que existe na oração. Nós precisamos acreditar no poder da oração. E Ezequias nos ensina isso. Uma enfermidade que era para a morte,
e de repente tudo é transformado. Lá em João capítulo 14, versículo 7, diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Há poder na oração. Há poder na oração. Se nós crermos de verdade, se nós dobrarmos o nosso jeito, se nós virarmos o nosso rosto apenas para Deus e falarmos com Ele: Senhor, o Senhor pode transformar a minha vida. Isso, aos olhos humanos, pode ser impossível, mas nós cremos no poder da oração. Por isso que quando nós sabemos que tem uma pessoa enferma, nós acreditamos que Deus pode mudar a sua história, porque Deus é o Senhor da história. Por isso, quando nós vemos uma pessoa que está com um problema impossível aos olhos humanos de ser resolvido, nós acreditamos que Deus pode mudar a história, porque basta uma palavra do Senhor e o sol vai retroceder. Basta uma palavra do Senhor e tudo pode ser mudado. O mar pode se abrir, as coisas podem ser transformadas, porque o Senhor é Deus de todas as coisas. Uma segunda lição que nós temos que aprender com Ezequias é que nós temos que ter cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, 24, que faz parte do contexto, desse texto aqui, diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Versículo 25 e 26 também. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Nós vemos aqui que Ezequias, nos dias, aqui fala, adoeceu de uma doença que era para a morte, e orou ao Senhor, mas ele ficou orgulhoso daquilo. Nós temos que tomar cuidado, para nós não ficarmos orgulhosos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes a gente acha porque nós somos muita coisa, que nós somos bons, que nós somos perfeitos, que nós somos o melhor filho de Deus. Ezequias começou a achar isso, porque de repente ele tem uma enfermidade, Deus o cura. De repente ele está cercado por um inimigo muito mais poderoso do que ele, e Deus dá um livramento enorme. Ele não precisa lutar, porque 185 mil homens são mortos num dia da Síria, porque Deus lutou por Ezequias. E o texto nos diz que aquilo trouxe um orgulho ao coração de Ezequias. Se você olhar o capítulo 39 de Isaías, você vai ver a embaixada babilônica indo até Ezequias, os babilônicos, que um dia dominariam o povo de Israel, levariam eles como cativos. E Ezequias começa a mostrar tudo que ele tinha, todos os seus tesouros, toda a sua casa, tudo que havia no templo, todo o seu reino. Ele começa a mostrar para aqueles embaixadores que vieram ali da Babilônia, elogiar Ezequias pela sua cura, pela sua vitória sobre os assírios. Mal sabia que eles estavam de olho nos seus tesouros, eles planejavam um dia conquistar. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós ficamos tão orgulhosos, e às vezes até um orgulho espiritual, de Deus estar nos abençoando, de Deus estar abrindo tantas portas, de Deus estar fazendo tanta coisa, e nós achamos é porque nós somos especiais demais. A palavra de Deus nos diz que as nossas justiças para Deus são como um trapo de imundícia. As nossas justiças não significam nada, porque por mais justo que um homem seja sobre a face da terra, está longe da justiça de Deus.
Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Se vamos morar no céu, é porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Nós não merecíamos nada. Nós merecíamos toda a maldição e somos abençoados por causa de Jesus. Ezequias, ele não entendeu isso, né? Que é Deus que dá vida, Deus que dá o sustento, Deus que dá inteligência, Deus que dá todas as coisas. Ele começou a mostrar aquilo que ele tinha conquistado como se fosse pelo seu braço, pela sua mão. Ele achou que ele era um rei muito especial, o mais inteligente, o mais espiritual, o melhor de todos os reis. E ele caiu na mesma cilada que Satanás caiu, achando que ele era um querubim, tão formoso, tão lindo, que ele quis ser superior a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, para que o orgulho não destrua aquilo que Deus está construindo na nossa vida. Se uma porta se abriu, glórias a Deus, porque foi Deus que fez isso. Se uma enfermidade foi curada, glória a Deus, não foi porque eu merecia, mas pela misericórdia de Deus sobre a minha vida. Se Deus fez um milagre excepcional, ao ponto das pessoas olharem, verem que o Deus fez na minha vida, foi Deus. Só honra e glória a Deus. Ezequias quis tomar parte da glória de Deus, e Deus não dá a sua glória para ninguém. Por melhor que estejamos vivendo, por melhor que estejamos seguindo a palavra de Deus, sempre nós vamos achar alguma falha na nossa vida, e nós temos que olhar para dentro da gente e falar: Senhor, tenha misericórdia, tem misericórdia. Eu nada sou sem o Senhor, eu nada tenho que não seja aquilo que o Senhor me deu. Eu sou apenas um mordomo do Senhor. Tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos, como Davi falou. Tudo é do Senhor. A terra, a sua plenitude, todo ouro, toda prata, tudo pertence ao Senhor. Nada nós temos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes Deus vai nos dando vitória, e mais uma vitória, e mais uma vitória, e nós achamos que foi com a força do meu braço, foi porque eu sou inteligente, porque eu sou, e nós não somos nada. Deus é tudo. Deus é que faz todas as coisas na nossa vida. Todas as vezes que nós vemos na palavra de Deus alguém que se orgulhou, se deu mal. Nabucodonosor foi um rei tão poderoso que dominou toda a terra. Os jardins da Babilônia foram conhecidas por todo mundo se admirava com a Babilônia, com o poder, com a riqueza, com a glória, com o esplendor, tamanho e quantidade de ouro que existia na cidade, quantidade do seu poderio bélico. Nabucodonosor cresceu tanto, que ele se orgulhou tanto, que Deus fez com que durante 7 tempos, ele pastasse como um animal. Ele ficou igual um bicho, pastando, porque ele se orgulhou. As suas unhas cresceram, ficou igual um bicho. Os pelos, ficou ali, pastando como um animal. Fica imaginando que alguém chegava perto e ficou louco durante um tempo, até que ele reconheceu quem era Deus, e Deus restituiu ele para o seu trono. Herodes se achou tão grande, estava matando ali os discípulos, achou que ele tinha tanto poder, e a palavra de Deus nos diz que quando o povo glorificou, de repente Deus manda uma praga sobre ele, e ele foi comido por bichos, e o seu ventre se abriu, as pessoas viam aquilo que era a glória nele, ele sendo comido por bichos, morrendo como se fosse comido por bichos.
porque no orgulho dele, Deus o puniu. Nós temos que entender, irmãos, que nós não somos nada, é tudo misericórdia de Deus. Se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, se temos algum nome, foi Deus que deu. Honra e glória a Jesus Cristo, a Ele toda honra, toda glória e toda exaltação. Então, que possamos aprender com Ezequias isso. E o terceiro aprendizado, terceira lição que nós temos com Ezequias, que está no versículo 1, a parte B, aqui, quando Deus fala com Ezequias o seguinte: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. Como é que está a sua casa? Se Deus fala com Ezequias para que a casa dele estivesse em ordem, porque não estava em ordem, não estava em ordem. Como é que está a sua casa? Primeiro, pelo aspecto da situação financeira. Como é que está a sua casa? Está em ordem? Se você morrer hoje, como é que vai ficar a sua família? Como é que vão ficar seus filhos, aqueles que têm filhos? Você está deixando tudo. Às vezes eu vejo situações aqui, pelo contato que eu tenho com os irmãos na igreja, que irmãos que deixam a família numa situação que a família não sabe nem onde começar. Não sabe nem começar. Eu não sei o que ele tinha, o que ele era, não sabe nada. Não há um diálogo entre esposo e esposa. Não há um diálogo entre pais e filhos. Põe em ordem a tua casa. Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida, a nossa situação, a nossa vida financeira. Precisamos equilibrar. Tem pessoas que vão fazendo dívidas e contas e tal, e depois vem a falecer e deixa a família numa situação drástica, numa situação que eles não sabem, eles achavam que tinham alguma coisa e não tem nada, porque aquilo era tudo um mundo da fantasia. Põe em ordem a tua casa. Nós precisamos ter equilíbrio nas finanças, nos nossos gastos, ter clareza, só colocar o pé onde nós podemos colocar o nosso pé, só vestir aquilo que nós podemos vestir, só ir aonde nós podemos ir. Põe em ordem a tua casa. E ele também, quando fala aí, e os relacionamentos, põe em ordem os seus relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? Estão em ordem? Você está com mágoa de alguém? Você tem raiva de alguém? Se você morrer hoje, como é que você vai chegar diante de Deus? Eu estou chegando aqui, meu Deus, mas eu tinha ódio de uma pessoa. Põe em ordem. Põe em ordem. Nós que somos cristãos, nós não podemos ter mágoa de ninguém. Os nossos relacionamentos têm que ser limpos. Tem que haver perdão. Tem que haver perdão. Nós temos que botar o nosso emocional em ordem. Tem muitas pessoas que estão adoecendo, entrando em depressões, com tanta ansiedade, porque tem mágoas que não foram curadas, feridas lá do passado que não conseguem perdoar, e ficam carregando isso, tentando, de uma certa forma, punir essas pessoas que o magoaram, quando estão se punindo. Quando a gente fica com esses resquícios do passado, nós não punimos as pessoas, nós nos punimos. Nós precisamos liberar o perdão, não importa o que foi feito. Se Jesus Cristo fosse olhar o que a humanidade fez com ele, não teria falado: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que liberar sempre o perdão, para viver em paz, pôr em ordem os nossos relacionamentos. Pôr em ordem os nossos relacionamentos. Se você tem alguma coisa contra alguém, meu irmão, perdoa em nome de Jesus. Vai lá e conserta as coisas. Não fica carregando isso, porque amanhã pode ser o dia da sua morte, ou pode ser hoje.
E como é que você vai chegar diante de Deus? Certa vez, uma pessoa, após sofrer um acidente automobilístico, graças a Deus não aconteceu nada com ele demais, mas capotou o carro. Ele saiu pela cidade pedindo perdão para as pessoas. Eu fiz isso com você. Eu estava com raiva de você porque você fez isso. Poderia ter morrido naquele acidente. Deus deu uma oportunidade. Deus tem nos dado a oportunidade, e essa é a noite da oportunidade de nós liberarmos o perdão sobre as pessoas, de andarmos em paz com Deus e em paz com os homens, porque a Bíblia nos exorta a fazer isso. E põe em ordem a tua casa. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Como vai? Tem um texto lá em Mateus 25, 10, até o versículo 13, eu queria ler. Diz o seguinte: tendo ido elas comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, com azeite na sua lâmpada. 5 estavam com as suas lâmpadas vazias. Quando elas saíram para comprar o azeite, o que aconteceu? O noivo voltou, levou apenas aquelas que tinham o azeite na sua lâmpada. O azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus. As pessoas que entregaram um dia o seu coração a Jesus Cristo e estão vivendo segundo a palavra de Deus, têm a sua vida de oração, elas se enchem do Espírito Santo de Deus. Não é só frequentar a igreja que leva as pessoas aos céus. Não é só falar que eu conheço Jesus, eu sei que Ele é o Salvador. Isso não importa. Jesus Cristo um dia virá para buscar a sua igreja. E Ele vai buscar aqueles que estão com a sua lâmpada cheia do azeite do Espírito Santo. Não se engane, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porque se você não tiver com a sua casa em ordem, saiba que você vai ficar no arrebatamento da igreja. Muitas pessoas estão achando que isso é um conto apenas. Não é um conto, é uma verdade da palavra de Deus. Esse será um fato verídico, vai acontecer. Assim como muitos duvidaram que aconteceria o dilúvio e não entraram na arca. Assim como muitos duvidaram que Jesus viria e nasceria nessa terra. Assim como muitos duvidaram de tantas coisas que estão escritas na palavra de Deus, e todos os fatos escritos aconteceram, toda a palavra do Senhor se completará, e Jesus vai voltar. E se nós não estivermos com a nossa vida no altar, nós ficaremos. Põe a tua casa em ordem. É a palavra que Deus deu a Ezequias, dando a oportunidade, mas às vezes a oportunidade não nos será dada de colocar a casa em ordem. Mas Deus está te dando nessa noite a oportunidade de colocar a sua casa em ordem. Seja nas suas finanças, seja nos seus relacionamentos e principalmente na sua vida espiritual. Porque Jesus, Ele buscará a sua igreja. E mesmo que não busque, pode ser que você morra e você está com a sua casa em ordem. Precisamos pensar sobre isso no nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos e parasse para refletir sobre aquilo que falamos, sobre as lições. Há poder
na oração. Nós temos certeza disso. Quando alguém dobra os seus joelhos, há poder na oração. Eu não sei se você está passando por uma situação que pareça impossível, mas eu creio no poder da oração e creio que assim como Ezequias virou o seu rosto, você pode virar o seu rosto aos céus e Deus pode transformar a sua situação. Segundo, não há lugar para o orgulho na nossa vida. Nós temos que reconhecer que só Deus é o Senhor. Talvez você ache no seu coração que você merece alguma coisa. Por que Deus não faz isso na minha vida? Deus faz quando Ele quer. Ele é Senhor soberano. Ele pode fazer. E se Ele estiver fazendo coisas maravilhosas, não fique orgulhoso espiritualmente, achando que é porque você é bom, porque você é muito especial. Mas é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E terceiro, põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Jesus está voltando. Jesus, Ele virá para buscar a sua igreja. Você precisa estar com a sua casa em ordem em nome do Senhor. Se Deus falou no seu coração, seja você está precisando colocar a sua casa em ordem, ou se você precisa de um milagre na sua vida, eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Você precisa de um milagre, algo especial. Deus pode fazer? Pode, Ele faz. Mas talvez você precise colocar sua casa em ordem, em nome do Senhor. Fique em pé, e nós vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que faça um milagre na nossa vida, em nome do Senhor. Meu Pai, louvado seja o teu nome. O Senhor é o Deus de Ezequias e é o nosso Deus. Ezequias tinha muitas qualidades, mas tinha tantos defeitos. Assim como nós, Senhor, temos qualidades, mas temos nossas imperfeições. Ó Deus, primeiro eu quero orar por aqueles, Senhor, que querem colocar a sua casa em ordem. Tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa que precisa de conserto, e eles estão pedindo a tua ajuda aqui, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor esteja interferindo, especialmente na vida espiritual, Deus, porque tudo nessa terra vai passar, mas nós precisamos ter a convicção que nossa pátria não é esse lugar, é o céu, e nós temos que estar preparados para ir para o céu. Portanto, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando nesses corações, no nome de Jesus. E agora, Pai, eu lhe peço, por aqueles que estão com causas impossíveis neste lugar, causas que só o Senhor pode interferir, ó Deus, que agora, Senhor, exista no coração de cada um deles, ó Pai, um quebrantamento, um choro na tua presença, assim como Ezequias olhou para a parede ali, Senhor, porque ele queria saber que só o Senhor podia dar solução. Senhor, da mesma forma nós sabemos que só o Senhor pode dar solução, e por isso nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e lhe pedimos, ó Pai, interfere na vida desses irmãos, faça o teu milagre, ó Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Ó Deus, nós acreditamos no teu poder, nós acreditamos que o Senhor pode fazer isso, nós acreditamos que o Senhor pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Talvez Ezequias estava pedindo por uma cura, o Senhor deu 15 anos para ele, Senhor, 15 anos, talvez ele quisesse mais 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, e o Senhor estendeu 15 anos, porque o Senhor faz, Senhor, além do que pedimos ou pensamos. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos, interfere, faça o teu milagre, quebra, Senhor, toda a incredulidade,
e que teu povo possa sair deste lugar abençoado, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.